Olá, meus caros. Vamos a pregações aqui no canal, que é o que eu mais gosto. Vamos lá. São Mateus 7, o versículo 15 em diante até o 23. Vamos falar sobre os falsos profetas, que a cada tempo que passa mais surgem por aí, pelos quatro cantos da terra. Vamos lá. Leamos o texto sagrado que nos assevera. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Uma pergunta, uma indagação. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus falando a verdade sobre os falsos profetas, o alerta, a cautelar, se cuidar, estar atento, buscar discernimento, que inclusive o apóstolo Paulo vai dizer, para provar os espíritos, para de fato examinar os espíritos se são de Deus ou não. Paulo também vai dizer, examinai tudo e retenha o bem. Paulo também vai dizer, para que nós venhamos provar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Se sabemos qual seja a perfeita e boa, agradável a vontade de Deus, dificilmente seremos enganados pelos falsos profetas. Jesus alertou algo muito interessante em São João 10, quando ele diz que as suas ovelhas ouvem o que ele diz, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida, ou a sua vida, pelas próprias ovelhas, e elas escutam-o. Agora, aquela que não configura como ovelhinha do Senhor, está vulnerável, suscetível, propenso ao engano do lobo, está propensa à destruição por parte do lobo, pois o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Então, o que a gente deve fazer é examinar as Sagradas Escrituras. O povo erra por não conhecer o poder de Deus e nem as Sagradas Escrituras. Quando se conhece a verdade do Senhor, está nutrido, alimentado na palavra, dificilmente vai ser enganado por aqueles que se dizem de Deus, por aqueles que vêm em nome do Senhor para enganar, por aqueles que, em nome de não ganhar tesouros na terra, fazem tesouros na terra. Com aqueles que vêm em nome de ganhar almas, acabam se lucupletando dos bens das almas, configurando aquilo que já dizia o profeta no passado, o profeta Ezequiel: ai dos profetas ou dos pastores que apacentam a si mesmo e pegam da gordura e da lã das ovelhas e não os apacentam. Ai desses tais. Nós temos visto, nesse século XXI, a expansão enorme de falsos profetas. Muitos, até muito claro, muito evidente. Outros, nem tanto.
Nós temos pessoas dos tais como Henri Cristo, que se diz o próprio Cristo. Jesus também alertou, ó, e se disser que o Cristo está aqui e acolá, não creais. Nós temos vários outros, inclusive um tal de Jesus, no México, que certa feita dizia que era o próprio Cristo. Já digo certa feita porque o mesmo faleceu. Morreu o Cristo, o Jesus mexicano, mas não ressuscitou. Inclusive, a sua própria mulher denunciava ele, afasta dele, mas tinha sempre um gado. Existe sempre lá um séquito para o rei, entre aspas. Sempre tem um povo para ser fanatizado, alienado e seguir um condutor cego. Jesus mesmo disse: como é que pode dois cegos guiar, ou um cego guiar outro cego? Ambos vão cair na mesma cova. E é isso que tem ocorrido. Quantas coisas têm sucedido aí de escândalos, quantas pessoas que têm perdido a sua salvação, a sua bênção com Deus, por conta desses farsários. Outros que eram uma bênção e acabaram se debandando para o lado dos falsos profetas. Outrora combatiam a teologia da prosperidade, outrora combatiam todo tipo de pecado, de vaidade, de engano, de luxúria, de obras carnais, e hoje defendem com unhas e dentes exatamente o contrário, sendo hipócrita, sendo pior do que os próprios fariseus. Colhem mosquitos, engolem camelos, são sepulcros caiados, bonitos por fora, putrefatos, nauseabundos, nojentos por dentro. E o povo, por falta de sabedoria, tem perecido, não tem alcançado a graça de Deus. Por isso que devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Por isso que devemos buscar enquanto é tempo e quanto se pode achar, para não sermos enganados por nenhum tipo ou vento de doutrina que aí está. Quantas doutrinas anátemas, malditas, quantos ensinamentos de homens que são influência, inclusive, do maligno, e o povo está abraçando como se fosse a realidade, como se fosse a mais profunda e sincera verdade dos céus. Várias coisas que você analisa, percebe que não tem nada a ver com o evangelho. Coisas excêntricas, exageradas, plantando bananeira, por exemplo, falando em línguas, pulando, dando escândalos, pessoas em pecado em cima de púlpitos pregando uma santidade que não tem, traindo as suas esposas, pregadores que não têm compromisso com a santidade. Isso também configura falso profeta, porque não é um verdadeiro profeta, porque o profeta genuíno, ele está na obediência ao Senhor, ele teme a Deus, e por conseguinte ele ama o próximo. E assim sendo, ele fala de acordo com a vontade de Deus. Já desde o passado, a palavra de Deus vinha para os servos de Deus, dizendo que ai daqueles que falam mentiras, fábulas, invenções, dizendo que foi o Senhor que disse, mas não foi. E nós temos visto também. Aí tem mais um tipo de configuração de falso profeta, que revela tudo, mas não revela nada, porque o que ele revela é mentira, não é de Deus. Revela várias coisas, mas nada sucede. E o povo gosta de ser enganado, e o povo gosta de ser gado, e o povo gosta de mentiras. Eu não gosto de ficar martelando muitas coisas, de ser chato no sentido de repetir muitas coisas que eu acabo falando aqui no canal, mas se a gente parar para analisar, nesse evangelho anátema que nós estamos vivendo nos últimos dias, tem uma série de coisas equivocadas. Tivemos recentemente até um pastor que ele casou, um pastor anabatista. Então, esse pastor casou um casal homoafetivo. Biblicamente, isto não é casamento.
Por mais que a lei confira que sim, por mais que a lei garanta que sim, ok, é a lei. Mas, biblicamente, casamento é homem e mulher. Falso profeta, enganador. De vez em quando a gente escuta cada coisa absurda que só a gente vendo para confirmar. Eu já até trouxe algumas coisas, essas aberrações, essas bizarrices aqui no próprio canal. Revelando Mega Sena, revelando isto, aquilo outro. E isso é de Deus? O povo não para questionar. Enquanto que o Senhor está dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que eles vêm disfarçados até a vós, como se fossem ovelhas, mas são lobos devoradores, como se fossem ovelhas que nem você, como se estivesse ouvindo a voz de Deus, como se estivesse fazendo a vontade de Deus, como se fossem homens de respeito, mas são aproveitadores, são mercenários, são lobos devoradores, só pensam em si, em avareza, em ter um meio de vida, de ganho, e utiliza o evangelho. Você que tem discernimento, não deixe um falso profeta prosperar. Não deixe o enganador prosperar, porque é a mesma coisa que deixar o inimigo prosperar. É a mesma coisa que deixar o inimigo atacar. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? É óbvio que não. Dos espinheiros não se colhe uva, sim espinhos. Dos parrais de uva se colhe uva. Dos figos, da figueira se colhe figos, e não abrolhos, e não espinheiros. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Jesus comparando aqui uma analogia com as árvores e seus frutos. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má, maus frutos. Uma árvore que está bastante calcada na terra, que tem a sua, vamos dizer assim, florescência, que está muito bem nutrida, bem enraizada, ela vai daquela crescida, fica frondosa, começa a dar frutos, frutos gostosos, frente a outra, que às vezes não é bem regada, que às vezes não é muito bem cuidada, que não dá nada, ou às vezes até é, mas ela é tão ruim que não produz o fruto bom, ou não dá aquilo que é esperado. Aqui na meditação da árvore, a gente pode, no mínimo, interpretar de três maneiras. Interpretar o seguinte, que toda árvore, ela dá o seu fruto. Não existe um limoneiro que vai dar uma laranja, ele vai dar o limão. Então, nós temos a ação, temos a consequência, nós temos a causa, temos o efeito, nós temos a lei da semeadura, plantou, colheu aquilo exatamente. Não vai colher outra coisa. Isso é óbvio, é uma interpretação. Outra interpretação também, ou meditação, com relação às árvores e os frutos, é que você pode comparar as árvores com aquelas que são bem tratadas que dão bom fruto, e aquelas que não são bem tratadas e não dão bom o seu fruto. Não é que a árvore em si é má, mas é que não foi bem cultivada. Outras árvores são até boas, né? Ou seja, a sua semente é boa. Se cultivar bem ela, tem tudo para dar uma árvore bonita, cheia de frutos. Mas mesmo dando um tratamento especial, ela não produz bons frutos. E isso nós podemos aplicar com relação ao falso profeta. E tem a ver até mesmo com aquela parábola do semeador. O semeador foi lá, plantou uma semente, veio as aves do céu e pegaram.
Foi lá na outra, as raízes ficaram sufocadas na pedra. Foi lá numa outra, deu até uma frutificada, mas do nada ficou frutífera, vamos dizer assim. E até que chegou na quarta e deu frutos bons. Mas voltamos aqui à questão da árvore, com o falso profeta. Tem falsos profetas que nascem falsos profetas. Tem falsos profetas que não nasceram falsos profetas, ficaram com o tempo. Tinham tudo para ser, como todos têm para ser, profetas de Deus, profetas verdadeiros. Porque toda semente é uma semente. O jardineiro vai lá e planta, né? Ou o cultivador, agricultor, vai lá e planta. Quer plantar limão, vai dar limão. Mas se não cuidar do pé de limoneiro, não vai dar um limão muito bonito. O que faltou para o falso profeta? Vigilância, oração, santificação. E aí a árvore já não deu mais os frutos ou nem vingou. E esse regamento, essa irrigação, esse cultivo, essa frutificação tem a ver com a palavra de Deus. Quando a pessoa deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, quando ele recebe a palavra. Porque se ele receber, se ele abrir o seu coração, com toda certeza a palavra vai germinar, vai frutificar, e ele vai ser, ou ela vai ser uma bênção, não vai ser falso profeta, não vai ser uma falsa profetisa. Ser fiel a Deus, vai temer a Deus. Então, veja bem, nós temos aqueles que têm a condição de nascer falso profeta, e até são, como também temos aquele que tem a condição de nascer um verdadeiro profeta, e são. Temos aqueles que têm essa condição, só que acabam não sendo. Como assim? O camarada tem tudo para ser um falso profeta, mas ele se cultiva, ele se cuida, e aí vira um profeta de Deus. O outro tinha tudo para ser um profeta de Deus, mas não se cuidou, virou um falso profeta. Porque a falsa profecia, o que o Senhor está falando aqui, não é necessariamente na questão de falar, não é na questão de pregar necessariamente, não é na questão de dar profecia ou dar revelação que seja falso profeta. Porque mais adiante, lá a partir do versículo 22, nós vamos ter mais ou menos a ideia do que vem a ser falso profeta. Muitos podem ser falsos profetas ou falsos, mesmo não sendo pregadores do evangelho. Ou dando uma ideia de cristãos, de homens de Deus. Às vezes têm conhecimento. Então, o que o Senhor está falando aqui é uma coisa que aplica muita coisa em nossa vida. Então, recapitulando, voltando, nós temos falso profeta, que tinha a condição de ser um bom profeta, ou profeta verdadeiro, e não foi porque faltou se cuidar. Temos aquele que realmente era para ser um falso profeta e foi um falso profeta. E temos aquele que era para ser um bom profeta de Deus e acabou sendo falso profeta. Então nós temos esses três. O falso que virou verdadeiro, o falso que ficou falso, assim como a gente tem o bom que ficou bom mesmo, né? O verdadeiro que ficou verdadeiro, e o verdadeiro que virou falso. Tudo porque não vigiaram. Tudo porque não olharam para o autor, o consumador da sua fé. Tudo porque não ficaram ligados com a videira verdadeira que é Jesus. Tudo porque não ficaram na plantação do agricultor, do jardineiro, Deus. Como o Senhor Jesus vai falar sobre isso lá em João 15, né? A videira e os ramos. E ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, essas árvores fazem parte da agricultura de Deus. Deus é o agricultor. Depois a gente vai orar. E por isso que nós devemos seguir as regras,
se deixar, vamos dizer assim, ser penetrável ou permeável, se deixar levar pela boa irrigação da água do Espírito Santo, se deixar ser adubável pela palavra de Deus, se deixar ser cultivado, ser cuidado pelo agricultor, o próprio Deus, e assim essa árvore vai dar realmente seu fruto, e o seu fruto vai ser belíssimo. Do contrário, não vai dar. Porque, veja bem, mesmo um espinheiro, por mais que seja um espinheiro, mas o espinheiro sai o quê? Abrocha o quê? Desabrocha o quê? A rosa. Não é bonita a rosa, a flor? É bonita. Nasce de um espinheiro. Mesmo o espinheiro, parece que não tem valor, parece que não vai dar nada, só serve para espinhar as pessoas. Inclusive, olha que interessante, dá para a gente entender isso. Quando Adão e Eva saem do paraíso, no paraíso não tinha cardos, que são espinhos, abrolhos, passam a ter quando o homem peca. E, de modo metafórico, nós passamos a entender também, desde a queda de Adão e Eva, nós temos vários espinhos aí sem valores para o mundo, mas para Deus tendo, porque Ele pode transformar o espinheiro num lindo roseiro. Basta a pessoa se deixar mover pelo Espírito de Deus. Então vamos seguindo. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Leia-se o fruto, no caso do espinheiro que não dá fruto, mas ele dá o quê? A flor. Mesmo até o próprio limoeiro, a própria laranjeira também, às vezes dá, né? Tem uns espinhozinhos ali, né? Tem, mas dá o fruto. Mas aquela que não dá o fruto é cortada e lançada no fogo, que é o lago de fogo, que é a segunda morte, que fala lá em Apocalipse. Porque não deu bom fruto, porque não fez boas obras, todos serão julgados pelas suas obras, quer sejam más ou boas. E aí o Senhor Jesus dá uma definição de tudo aquilo que ele falou ali, ele dá, melhor dizendo, um esclarecimento da lição, da analogia, da comparação que ele faz. Ele diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja aqui o Senhor, com letra maiúscula, o Senhor mesmo, Deus, ele não está falando necessariamente como pregador, porque não é só o pregador que diz Senhor, Senhor, é aquele que não prega. É o cristão, o dito crente. Então, essa mensagem de falso profeta não é necessariamente só para os pregadores. É para eles, claro, mas para todos. Porque não é só o camarada que diz lá Senhor. Você que ora a Deus, você diz Senhor. Mas será que você diz Senhor de coração ou de lábios, como o próprio Cristo disse certa feita, parafraseando o que tinha sido dito por parte de Isaías, do profeta Isaías? Esse povo me honra de lábios, pois seu coração está distante. Então, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque é muito fácil dizer, ô Senhor. Eu dizer, ô Senhor, na política. Eu fazer uma brincadeira, uma piada. Ô Senhor. Eu chamar Adonai, que quer dizer Senhor, em hebraico, toda hora, todo instante, mas as minhas obras são exatamente contrárias àquilo que pregou o Senhor. Por exemplo, eu não deixei o meu ego de lado, pois Cristo disse para seguir a Ele, para ser um genuíno cristão, é necessário renunciar a si mesmo, carregar sua cruz de cada dia e seguir a Ele. 3 passos. Renunciar ao ego não é fácil. Eu não sou melhor que ninguém, eu confesso, é difícil. Eu deixar o meu ego, mas a gente tem que lutar. Carregar a cruz cada dia, as aflições, sofrer, inclusive por conta do amor de Cristo, sofrer as aflições dos vitupérios de Cristo também não é fácil. Mas a gente tem que ir avante. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci, disse o Senhor.
E seguir ele também não é fácil. Jesus disse certa vez para o discípulo: deixai os mortos enterrar seus mortos e siga-me. Porque é necessário fazer também uma renúncia para seguir o Senhor. É necessário abandonar, morrer para essa vida, para ressurgir para uma outra, para a verdadeira vida que é Cristo, para obter a verdadeira vida eterna, porque o viver é Cristo e morrer é ganho. Então, olha só, preste atenção. Nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo. Muitos chamados, poucos escolhidos. A porta é estreita que conduz ao caminho dos céus. O caminho também é apertado que conduz, não é a porta larga. Não é o caminho largo, que muitos vão aí. Há um caminho, já dizia Salomão, que é muito bonito, que é muito maravilhoso, mas o seu fim é a morte. E a morte total, final. A morte não necessariamente a passada desse mundo para um outro, mas a morte no sentido de separação total, configurando o lago de fogo, que é a segunda morte, distanciamento ou separação total da família, dos entes queridos, pessoas que se conheciam, e do próprio Deus. Essa palavra realmente mostra muitas coisas, porque a gente é induzido a confiar em pessoas que dizem: Deus te abençoe, glória a Deus, o Senhor, vamos adorar o Senhor, o Senhor me ajude, o Senhor aquilo. Quando a gente ouve assim, algumas pessoas falando nesse sentido, ou quando a gente mesmo fala, né, a gente acha que já está com Deus, mas não é necessariamente isso. Tem que ter as obras da fé. Simplesmente falar não quer dizer absolutamente nada. São Tiago vai dizer o seguinte, que a fé sem obras é morta. É necessário as obras, ou seja, as ações que condizem com a conduta de um genuíno cristão. E muitas das vezes nós acabamos sendo mal interpretados, mas não importa, desde que a gente esteja no caminho correto que Deus quer. Eu vi um comentário, não sei se foi no Facebook, que a gente não deve se importar com a nossa reputação, mas sim com o nosso caráter, porque há uma diferença de caráter para reputação. O caráter, ele define quem nós somos. E a reputação, quem define quem nós somos, não somos nós próprios. São o povo que julga pela aparência, não pela reta justiça, que fala asneira, que fala besteira. Por mais que até no mundo jurídico nós temos o direito de lutar pela nossa boa reputação, mas a gente pode deixar isso de lado, porque o que importa é o nosso caráter, nós sabemos que estamos com a consciência limpa, nós sabemos que nós não temos culpa, mesmo sendo falhos diante de Deus, nós se humilhamos diante da sua potente mão, nós procuramos fazer a sua vontade, respeitando as leis da terra, fazendo aquilo que um genuíno cristão faz. Aí se dizem que o Bruno é isso, que o Bruno é mentiroso, que o Bruno é aquilo, que você é isso, que o Luiz Rogério, acho que está aqui, né? Que o Luiz Rogério é isso, que é aquilo. Pouco importa, porque de Jesus também falaram. Falaram que Jesus era um falso profeta, que Jesus era endemoniado, que Jesus não era o Filho de Deus. Vai, desce daí agora, né? Tu, o Filho de Deus, e sai desse lugar. Não vai pedir a Deus para te tirar aí do crucifixo? Aí quando Jesus expira e o véu do templo é rasgado e a terra treme, aí muitos dizem, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Por quê? Deus age para mudar, inclusive, o pensamento do povo maligno que é usado pelo inimigo, que deixa-se influenciar pelos dados inflamáveis do maligno. E Deus acaba restaurando de alguma forma a reputação da pessoa. Por isso a gente tem que andar de uma maneira íntegra diante de Deus. Procurar ser o máximo fiel possível, com humildade, com sinceridade. Pouco importa se os outros chamam você de soberbo, pouco importa se os outros chamam você disso ou daquilo, sendo que você sabe que não é. Sendo que você sabe
que entre tu e Deus há uma intimidade, há respeito, há humildade, há sinceridade, transparência. Muitos não olham para o Senhor, olham para que dizem, por aquilo que os outros dizem. Os outros dizem, ah, você é feio, ah, você é isso, você é aquilo. E leia-se, o inimigo está utilizando essas pessoas para te desanimar na fé, para te tirar com a comunhão com Deus. Não ligue. Siga firme e avante, aliás, dê glória a Deus, porque você está participando dos vitupérios de Cristo e, com toda certeza, o inimigo está caindo por terra. A mensagem é clara. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor será salvo. E aí muitos vão dizer assim, ah, se não é todo mundo que diz Senhor será salvo, então quer dizer, eu que não digo Senhor posso ser salvo? A Bíblia chega a dizer o seguinte, Xalá, Deus quisesse que seja frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Deus é contra a hipocrisia. Deus é contra aquele que tenta enganar, tenta aparentar uma realidade que não existe. Pode ter, não necessariamente, a salvação, esses que não ficam chamando muito o Senhor, mas eu digo que poderiam ter uma oportunidade de alcançar, se quiser, porque a salvação é livre-arbítrio. A salvação é da pessoa, é livre-arbítrio, é livre escolha. Então, nós não podemos ser hipócrita e também não podemos ser descrente. Nós temos que, mesmo sendo falho, buscar o Senhor com sinceridade, porque chamar de Senhor, quantos chamam? Aliás, falar sobre o Senhor, tem inclusive uma doutrina da Igreja Congregação Cristã do Brasil, que se você for dar a paz do Senhor, eles não aceitam. Tem que dar a paz do Senhor Jesus, porque Senhor pode ser qualquer um. Isso é um exagero. Não é nesse sentido que isso aqui está falando. A questão é da hipocrisia. Porque você também pode ser hipócrita com o seu próprio semelhante. Você pode chamar ele de Senhor, você pode aparentar estar o respeitando, mas por trás do pano você não respeita. Do mesmo modo, a lei, diante de uma grande autoridade, você demonstra seriedade, reverência, que respeita as leis, mas por trás do pano você faz coisas equivocadas. Eu costumo até falar com relação a isso, por exemplo, um camarada que está passando próximo de um posto de polícia federal, onde a polícia federal está ali analisando se o camarada está andando a, vamos dizer assim, 40 km por hora. Ali ele passa em 40 km, até abaixo dos 40 km por hora. Mas no outro momento, onde que a placa diz que é para ele ficar a 120 por hora, ou a 100 por hora, 80 às vezes, mas não tem a vigilância do policial da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, melhor dizendo, ou não tenha lá os pardais, ele passa. E muitos são assim, no sentido espiritual. Na igreja eles parecem ser alguma coisa, né? Um homem, uma mulher de Deus, mas estão tendo ali uma vida totalmente falsa, são hipócritas, estão usando de engano na casa do Senhor. Sejam pregadores, sejam não pregadores. Porque, como eu disse, a questão dos falsos profetas é falso profeta no sentido também de ser falso cristão. Porque antes do camarada ser um falso profeta, ele já é um falso cristão, porque geralmente um profeta de Deus, ele tende a cumprir o mandamento do Senhor, que é de fato prezar pela verdade, porque ele vai sofrer as devidas consequências. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não adianta fugir disso. Depois vem a palavra dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor. Aí agora vem com os pregadores, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não preguei em teu nome, não profetizei, oh, maravilha, aqui lá na igreja com teu nome. Não teve tradução lá da língua estranha que eu falei. Inclusive, eu estava vendo a tradução de uma língua estranha num culto, parece que era nos Estados Unidos, e o camarada disse que ia vir
um grande impacto para o Brasil e que venha da Rasa, aquela coisa toda. Eles têm mais ou menos a noção de como está as coisas no cenário da geopolítica e invertem ou acoplam, juntam com um mistério espiritual e faz ali um sarapatel, uma junção, e não necessariamente aquilo venha a ser da parte de Deus. Mas eles dizem que é por achismo. Porque eu gosto de falar a verdade, eu não gosto de omitir nada. E aí eles vão dizer, mas nós profetizamos, mas vocês não profetizaram de fato aquilo que eu queria, aquilo que era para a exortação da igreja, aquilo que era o correto. Vocês profetizavam como os profetas de Acabe, os 400 que diziam, o Acabe é nosso rei, não temas Acabe, Deus é contigo, sendo Acabe um perverso. Sendo o rei Acabe, um sujeito que estava casado com a mulher de outro povo e adorando o Deus dessa mulher, que era Jezabel. E aí o profeta Micaías estava lá preso, o que falava contra Acabe. Aí o Senhor vai dizer, você profetizou no meu nome, mas muitas coisas, para não dizer quase todas, que você profetizou, não fui eu que falei. E outra, mesmo que você profetizou no meu nome, mas você não andou de acordo com a minha palavra. Porque na igreja, ou no meio dos cristãos, você era uma coisa. Em casa, na rua, no trabalho, você era outra. E por aí vai. A palavra dura que serve parâmetro para todos nós tomarmos cuidado. Mas é isso que está escrito. Muitos me dirão daquele dia, um grande dia do Senhor, onde estarão todos, os grandes e pequenos, diante do grande tribunal de Cristo, para serem julgados. Inclusive os justos terão poder para lançar esses ímpios que estavam dentro da casa de Deus no fogo do inferno, que eram os hipócritas, que eram os falsos profetas, que era o joio que estava no meio do trigo, para atrapalhar inclusive o trigo. Mas nós não profetizamos em teu nome, Senhor. Não, profetizaram, mas não era. Ou profetizaram, como eu disse, e não andaram com a sua vida correta diante de Deus. Profetizava, tinha o dom não salva. E aí era caloteiro, era enganador, andava em adultério, andava pegando finanças, ou pegando dinheiro para se enriquecer, enganando o povo, fazendo voto revelado, pedindo dízimo, dizendo que não desse o dízimo ia para o inferno, que não desse o voto não ia receber a bênção, fazia uma espécie de barganha, de troca-troca, de escambo. Olha, Deus está me falando aqui, e eu como profeta de Deus na terra, vou profetizar para você a cura, o milagre, mas você tem que dar agora uma resposta para Deus, uma recompensa para Deus de R$ 100. E quem dá esses R$ 100, Deus vai abençoar a sua vida. Isso não foi o Senhor que falou, foi o homem. Porque Deus é o dono do ouro e da prata, ele não precisa de dinheiro. O bem mais precioso é a nossa alma. E você, pregador de Araque, te arrependa antes que más consequências lhe sobrevenham. Você, mentiroso, mercenário, que não vai atrás das almas, que não se preocupa com as almas, só preocupa-se com o dinheiro. Dinheiro faz-me rir, faz-me rir, faz-me rir, para ter mansões, carrões, etc. Enquanto que o povo necessitado, carente, que contribui na igreja, não tem o seu devido valor, a sua ajuda. Essa palavra é para esses tais, que são famosos, que têm fama diante dos homens, mas não têm fama diante de Deus. Gideões era um sujeito não famoso diante dos homens, era um pequenininho ali da tribo de Manassés, mas diante dos céus, diante de Deus, ele era conhecido como corajoso, como um varão valoroso, e assim o Senhor utilizou ele para dar vitória do povo israelita contra os medianitas. E assim o Senhor pode fazer com cada um que teme a Ele, com os pequenininhos do Senhor. Ai daqueles que tocar nos pequeninos do Senhor, naqueles que de fato temem a palavra de Deus. Claro que naquele texto estava falando também das crianças, mas simbolicamente das crianças do Evangelho, que têm a pureza, a candura, a simplicidade, a sinceridade diante de Deus, e que o Senhor se agrada desses. Esses não têm valor diante, às vezes, da congregação, da liderança, do pastor, mas têm o seu valor nos céus e são usados por Deus.
Em consequência disso, nós percebemos, inclusive, numa parábola onde o Senhor fala do rico de Lázaro, que era desprezado, e ele chegou aos céus, levado pelos anjos, enquanto a partida, aquele que desprezava o pobre, ele teve então seu destino, que foi o inferno. E muitos desses que eu falo que não respeitam a palavra têm a sua consequência o inferno na terra, a vergonha de às vezes ter que ser desmascarado por conta das mentiras, das inverdades pregadas em cima de púlpitos, com revelações interesseiras, só pedindo dinheiro e não se preocupando com a alma. Essa é a grande realidade. Está dando uma travação aqui na própria transmissão, mas vamos seguindo adiante, que já estamos no final. E também dizia o seguinte: em teu nome não expulsaremos, e em teu nome não expulsamos demônio? E eu com isso, o Senhor vai dizer, o dom não salva. Expulsou o demônio que às vezes não era demônio. Expulsou o demônio que às vezes era carne. Expulsou o demônio que às vezes era indução, que era hipnose. Expulsou o demônio, às vezes para se promover, para se autogabar, para que os outros viessem a idolatrar. Fez entrevista com demônios que não eram verdadeiras, ou que eram sensacionalistas, alarmistas, para propagar o seu nome, para propagar a sua instituição religiosa, para ter fama. E aí, nada adianta disso. Nada adianta disso. E mesmo que fosse um expulsar realmente do dom de Deus, se a pessoa não tiver com a vida no altar, nada adianta, porque é meramente dom. E dom não salva a Deus, como diz a Bíblia, dá dom sem arrependimento. Tanto é que Satanás tem todos os dons que ele tinha lá no céu, ele tem. Ele só não tem a salvação, porque já foi decretado. Então, pensamos sobre, às vezes você fica impressionado com o homem de Deus que expulsa demônios, com o homem de Deus que profetiza demais, o homem de Deus que revela, e que às vezes até acontece tudo. E eu digo, às vezes acontece por conta da fé da pessoa. E segundo ponto, não quer dizer porque que acontece que a pessoa está bem com Deus, porque a Bíblia diz também, claramente, que ganharás o mundo todo e perderás a alma. Muitos podem estar ganhando almas para o Senhor, porque Deus utiliza mesmo, mas só que o seu interesse em ganhar almas é um interesse mercenário, é um interesse egocêntrico, é coisa equivocada, e eles podem perder, sim, a salvação. Não sou eu que digo, é a palavra que diz, e quem vai julgar, obviamente, é Deus, mas a gente tem que tomar cuidado com isso também. E em teu nome não fizemos muitos milagres, quantos milagreiros aí que fizeram no nome do Senhor, e depois vira, até se nós formos analisar para a igreja católica, vira até beato, né? Vira até canonizado e começa a ser adorado. E o que adianta disso? Porque o único que é digno de adoração e glória ao Senhor Jesus é Deus. Nenhum homem pode ser glorificado, nem os anjos querem glória, e sim eles dão glória a Deus. Nem os apóstolos, quando estavam vivos, não queriam glória alguma, mas, lamentavelmente, os homens de hoje, eles querem glória, eles ficam famintos, sedentos por uma bajulação, por uma basófia, por uma vanglória. Aí eles gostam que o povo realmente venha ovacioná-los, venham gritar o seu nome. Ê, meu pastorzão, sou fã teu. Ê, meu cantor, sou fã tua. Eles são fãs de um sujeito, mas não são, de fato, convertidos ao genuíno evangelho e não adoram a Deus em espírito e verdade. Honro mais a criatura do que o próprio Criador. Isso é perverso porque é, às vezes, até incentivado pelo ídolo, pelo pastor ídolo, pelo cantor ídolo, essa devoção, essa adoração exacerbada que leva ao inferno, porque configura-se uma idolatria. Estão colocando o pastor, o pregador, o padre, o cantor, quem quer que seja, acima de Deus. Deus não divide a sua glória com outrem. Deus é o único digno de honras e glórias e louvores e mais ninguém. Então não adianta você ter fama, pastorzão, de milagre, fama de expulsador de demônio, de jogar
uma toalha e caiu montoeira de demônios, jogar uma blusa caiu montoeira de demônios, né? Como tinha um aí que fazia nos presídios, depois foi descoberto que ele andava pegando as menininhas, né? Ou falando com as menininhas e tal. Não adianta estar aí com a voz com a voz profética, esgarçando a goela, ou com aquela voz de trovão, como tem um que tem um trovão. Se você também não tiver com a vida no altar de Deus, nada adianta impactar o povo com a emoçãozinha, influenciar eles, porque são fáceis de ser influenciados, porque pode ter a fama diante dos homens, diante das autoridades na terra, mas de Deus não terá. E aí vai cumprir o que diz o versículo 23 que o Senhor Jesus fala. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque tudo isso aqui é iniquidade. Iniquidade que quer dizer pecado. Pecado quer dizer errar o alvo. O acertar o alvo seria profetizar no nome do Senhor de modo certo. Falar aquilo que o Senhor falou e ter uma vida no altar. Ou não errar o alvo seria expulsar em nome do Senhor os demônios, não para se vangloriar, e estar calcado no Evangelho. Ou não errar o alvo seria, aqui no contexto, de fato, fazer milagres no nome do Senhor, sem se gabar e estar com a sua vida no altar, do mesmo modo que dizer Senhor, e chamar pelo Senhor, tá? Então, pensai sobre, porque vai ser muito triste nós ouvirmos isso do Senhor, que Deus nos livre. Nunca vos conheci. Ora, Deus nunca nos conheceu, ele conhecia, mas por conta do pecado, como diz em Isaías 55, Deus se afasta. Isaías diz que as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar e os ouvidos, eles não estão agravados, fechados, para que não possa ouvir. Na realidade das mãos diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para nos abençoar. No entanto, o pecado, a iniquidade faz barreira. Ela faz uma barreira quase que intransponível de separação entre o homem e a mulher. E a única forma de transpor, de derrubar, de derribar essa barreira é através da humildade, do reconhecimento do pecado, do pedido de perdão a Deus e da regeneração que a pessoa passa a ter após mudar de conduta, de vida e deixar o que era errado para fazer o que é certo, enquanto há a oportunidade. Como nós falamos da analogia, comparação das árvores, chega um dado momento que pode adubar bem a árvore para fazer de tudo, mas ela não vai dar florida e muito menos vai conceder frutos, porque tudo tem um tempo. E Deus sabe todo esse tempo. Inclusive, o Salomão vai falar que há um tempo para todo o propósito debaixo do sol. E o tempo que nós temos é chamado esse de hoje, para nos arrependermos, para nós buscarmos ao Senhor, para nós deixarmos de ser falsos, hipócritas, para nós lutarmos. Eu entendo, e o Senhor com toda certeza entenderá, que aquele às vezes é fraco, às vezes não quer pecar e peca, às vezes quer deixar o vício, mas não consegue. O Senhor vai ajudar, o Senhor vai entender o esforço desse e dessa. Agora, aquele que peca com prazer, de uma maneira, como se diz no mundo do crime, contumaça, ou seja, de fato, toda hora, todo instante, e com prazer, com zombaria, esse o Senhor vai fazer a justiça. Esse não irá alcançar a bênção de Deus, coisíssima nenhuma. A bênção que eu falo principal é a vida eterna. Então nós falamos aí, meus caros, sobre os falsos profetas no contexto bíblico. Eu sei que muitos podem pregar esse versículo de várias formas. Existem vários tipos de falsos profetas, outros já levam para a questão dos usos e costumes, que o falso profeta é aquele que usa short, o falso profeta é aquele que usa barba, o falso profeta é aquele que usa um chapéu, por exemplo, sei lá, inventa alguma coisa nesse sentido, mas não é isso que o contexto está falando. O contexto está falando de vida mentirosa, de vida hipócrita. Não está falando necessariamente de uma vida
que você vê de uma vida aparente, está falando na profundidade da essência do Senhor, está falando aqui realmente com relação àqueles pecados ocultos, com relação à vida hipócrita em si. A pessoa aparenta ser uma coisa que não é, aparenta ser cristã, não é. É isso que é aqui o contexto a gente pode inferir, denotar dessa passagem. Deus abençoe a todos e nos ajude a escapar da ira de Deus, que Deus nos ajude a obedecer a sua palavra, que o Senhor nos ajude a não ser falso profeta, a não ser falso cristão, a fazer a sua vontade. Porque se nós não fazemos a sua vontade, nada adianta eu estar Senhor, Senhor aqui a colar, eu estar expulsando, estar fazendo isso, estar fazendo aquilo, porque fica um mero pragmatismo, uma mera religiosidade, e isso não leva de maneira alguma aos céus. Vamos fazer a oração aqui derradeira, porque o irmão até está pedindo. Ore meu favor, pois reconciliei com Jesus, amém. Vamos orar para que o Senhor venha nos livrar de todos esses males aí. Talvez eu faça uma live sobre a questão dos puritanos, que é um pouco extenso para falar disso também, porque tem outras coisas maiores, outros desdobramentos. Então, meus caros, vamos nos acautelar de toda a falsa profecia, de todo falso profeta, e também vamos tomar cuidado para não sermos um falso profeta, para, de fato, não sermos hipócritas, para não sermos como uma das igrejas, que eu não me equivoco, eu não me lembro agora, das cartas, das epístolas do Apocalipse, que dizem o seguinte: aqui temos judeus que não são judeus, e o Senhor tinha algo contra aquelas igrejas, ou aquela igreja, melhor dizendo, porque era hipócrita. Eu tenho contra ti que alguns aqui, aliás, é a igreja de Esmirna, Apocalipse 3:9, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Essa blasfêmia que a gente tem que lançar por terra, que é exatamente a hipocrisia. Inclusive, isso é um estratagema, uma arma do maligno, uma característica do maligno, porque ele é um enganador. A palavra mesmo de Deus diz que ele é enganador. O Senhor Jesus diz que ele é o pai da mentira. Ele é o mestre de fato. Para enganar os escolhidos se transfigura até em anjos de luz. E a gente não pode fazer o que o diabo faz. Tá? Só para que fique bem claro. Vamos orar ao Senhor para que nos dê sabedoria, inteligência. Inclusive, para encerrar um pouco a mensagem, antes da oração, a gente percebe até nessas questões, nesses questionamentos, melhor dizendo, do corona, né? Porque fim do mundo, porque é agora, e gente prevendo a vinda de Jesus, isso tudo também é falsa profecia. Dia e hora ninguém sabe, unicamente Deus é que sabe. Tem pessoas que são contra a própria palavra de Deus. Tomai cuidado. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor, para que a gente venha ter o Teu Espírito sobre nossas vidas. Ajuda-nos a vencer o pecado. Sei que somos fracos, que a carne é fraca, mas o Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, pode nos ajudar a vencer todas as obras carnais, todas as tentações, nos dar força para ser realmente genuínos servos Seus, ó Pai, para não sermos falsos profetas, para não sermos de maneira alguma enganados, para nós não sermos enganados pelos falsos profetas que aí estão disseminando fake news bíblica, podemos dizer assim, disseminando um evangelho anátema, doutrinas equivocadas. Dai-nos o grande livramento, abençoa os irmãos que têm acompanhado as lives aqui, o irmão Luiz Rogério e tantos outros que têm estado conosco nas lives, seja de pregação, de oração, seja de estudo. Abençoe a cada um, o seu lar, a sua família. Abençoe aquele que precisa de força, dando, de fato, ajuda, revigorando as suas forças. Levanta o caído, fortifica o fraco. Abençoa aqueles que estão reconciliando com o Senhor. Abençoa todos mesmo. Nos dá a vitória, Senhor. Confirma
a tua bênção, repreende toda a fúria do inimigo, vai nos dando grande livramento, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, dai-nos a tua bênção, Senhor. Assim nós acreditamos que o Senhor é conosco, que o Senhor vai nos dar o grande livramento, abençoar nosso lar, abençoar nossa vida e nos dar a vitória. Amém e amém. Então, meus caros, aí está a pregação, oração. Deus abençoe a todos. Boa noite e tome cuidado aí com os falsos profetas que estão bem mais próximos de nós que nós nem imaginamos. Lembrando que o que configura falso profeta não é o meu achismo, não é o meu pensar, é exatamente a ação de muitos contrária à palavra de Deus. Até mais. Paz de Cristo.